vai ser dia de angústia, de aflição e dor. Os gritos e os gemidos de longe vão se ouvir. Socorro, 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 socorro. Muitos sairão nas ruas dizendo assim: me acorde, me acorde. Muitos vão querer se matar, mas não terão fim. A morte vai ser tirada, ninguém irá morrer. O gozo daqui irá desaparecer. A paz irá sumir, o gozo irá cessar. Só vai ser um vazio para quem ficar. Socorro, 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 socorro. Muitos sairão das ruas gritando assim: me acorde, me acorde. Muitos vão querer se matar, mas não terão fim. Alegria lá no céu, a mesa posta, os crentes ali de pé, frente a frente com Jesus de Nazaré. Aleluia. Anjos e arcanjos, serafins, querubins a nos saudar. O Pai dizendo: filho, senta a tua igreja e vamos ser. Socorro, socorro, surpresa, surpresa. Todos sentados alegres em volta da mesa. As taças que são de ouro, todos prontos para a ceia. E a ceia é o Senhor Jesus quem servirá. E quando o coral se levanta, a igreja de Deus vai se apresentar. Ali também estará de pé você. O hino também é especial. A entrada da igreja, ladrinho, pau e o mais. É o Senhor Jesus quem vai reger. Hosana, 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 a Ele, o leão de Judá, que é o leão da tribo de Judá. Quando o mestre as mãos erguer e as marcas dos cravos lhe aparecer, a igreja olhando para Jesus irá cantar: glória, 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 glória. Entrada triunfal da igreja livre. Hosana,
Jesus vai tirar a igreja da terra. Ele dirá: vinde bendito de meu Pai, entrai para o bolo que está preparado desde a fundação dos séculos. Prepara-te para encontrares com Ele. Prepara para encontrar com o Senhor. Prepara para encontrares com teu Deus. Aleluia. Olhando para Jesus, todos vão cantar glória, 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 glória. Entrada triunfal da igreja ali. Hosana a Ele, Jesus, Jeová, que venceu, e a igreja da terra tirou. É a igreja, todos juntos na presença de Deus. Ele é rei, Ele é rei dos reis. Ele é rei, Ele é rei dos reis. Cuidado, meu irmão, porque Jesus irá mudar. Ele é rei, Ele é rei, Ele é rei, Ele é rei dos reis. Cuidado, meu irmão, porque Jesus irá voltar. Ele vem aí. Glória a Deus. Bom dia, eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Nesta manhã, estou aqui nesta cidade Nova Mataporanga para trazer a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem que muda, transforma e dá salvação ao homem. Essa mensagem que tem que ser pregada em todo o tempo, em todos os lugares, até que o Senhor Jesus volte. Porque a promessa foi feita, a promessa está para se cumprir. E nós sabemos que Jesus Cristo é verdadeiro. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a palavra dele vai se cumprir, sempre se cumpriu e vai se cumprir. As Escrituras, ela foi escrita para nosso conhecimento, para que nós possamos ler, meditar e praticar a verdade, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos exorta, ela nos orienta e ela nos leva ao caminho da salvação. Porque não existe dois caminhos, só existe um caminho, que é Jesus Cristo, único, suficiente e salvador da minha e da tua vida. E a palavra de Deus, ela foi escrita para orientação para o homem seguir os caminhos do Senhor, seguir a verdade, que a verdade é Jesus Cristo.
Porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele tem que ser anunciado. O Evangelho de Jesus Cristo, ele tem que ser pregado em todos os lugares, em toda época, em toda situação. Porque todos precisam conhecer a verdade. Porque, na verdade, este mundo vive de mentira e enganação. E só a verdade de Jesus Cristo aonde vai te libertar de muitas coisas que muitas vezes você acredita e está te levando aos caminhos errados, aos caminhos que não te levam ao caminho do Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra do Senhor, ele vai nos dizer que o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. O Evangelho de Jesus Cristo não é religião, porque Jesus, ele não tem religião. Jesus Cristo, ele é, sempre foi e sempre será o Salvador. Muitas vezes, os homens escolhem religiões achando que vai se salvar através de religião. E vive no engano e na mentira. Porque religião não dá salvação para ninguém. Só quem salva é Jesus Cristo. Ele disse na sua palavra que deu uma ordem para os seus discípulos desde o início da criação, aonde ele veio a esse mundo, por causa de uma transgressão que houve no Jardim do Éden, aonde nós, o homem, pela sua desobediência, teve uma separação de Deus. Porque Deus fez o homem para representar este mundo. Criou tudo e todas as coisas. As aves, os peixes, a natureza, tudo. Tudo foi criação do Senhor Jesus. Por último, ele fez o homem, a sua imagem e a sua semelhança, para que o homem pudesse cuidar das coisas dele nesse mundo. Mas, através de uma desobediência, onde o inimigo, a serpente, que é o diabo, disse para Eva algo que não era para fazer. Uma árvore que estava no meio do jardim, Deus disse para aquela mulher para que não tocasse e não comesse dos seus frutos. Mas o diabo, como ele é astuto, enganoso e mentiroso, que ele é o pai da mentira, e muitos, sem saber, estão servindo o diabo porque está praticando as mentiras, que ele gosta e lança para que as pessoas possam viver no pecado e na enganação. E Jesus Cristo e Deus disse para aquele casal, para que não tocasse naquele fruto. E pela desobediência, porque o diabo enganou, disse para ele, para Eva, se ela tocasse e comesse, seria igual a Deus. Tinha a sabedoria de Deus, tinha o poder de Deus. Mas como o coração do homem é malicioso, o coração do homem é enganoso, o coração do homem é cheio de avareza, o coração do homem sempre gostou de ter poder. Assim, a Eva viu aquele fruto, vendo que era bonito, era saudável, algo que está na vida do ser humano. Quando ele vê as coisas boas, bonitas, eles querem fazer, e aonde aí está o erro. Comeu daquele fruto, entrou o pecado no mundo. E Jesus Cristo, ele veio para nos salvar de uma condenação eterna, através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. E ele disse: o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Então você tem que crer no Evangelho, você tem que crer nas palavras verdadeiras, você tem que crer nas Escrituras. E as Escrituras, ela foi escrita por homens cheios do Espírito Santo, homens escolhidos por Deus, homens separados para escrever o Evangelho de Jesus Cristo, inspirado pelo Espírito Santo, para que nós possamos. Jesus Cristo esteve aqui nessa terra ensinando
para que nós possamos andar de acordo com a vontade dele, não a minha e nem a tua. E ele disse, depois que ele foi crucificado, ressuscitado, porque Jesus não está morto, Jesus Cristo está vivo, e muita gente acredita que Jesus Cristo está morto, servindo um Deus, achando que ele está morto, mas ele está vivo e reina para todo sempre. E Jesus Cristo, ele deu uma ordem para os seus discípulos, disse, ide por o mundo inteiro e pregai o Evangelho. Ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. Essas foram as palavras de Jesus Cristo, quando ele disse para os seus discípulos. Os seus discípulos naquela época passaram muitas pessoas, muitos discípulos, muitos que ensinaram e mataram, muitos morreram de morte cruel, mas o Evangelho de Jesus Cristo continua vivo nos dias de hoje. E ele separa pessoas nesses dias para que elas possam ser capacitadas, elas possam ser instruídas, e ele dá uma ordem. Eu não estou aqui, não é para agradar homens, estou aqui para agradar Jesus Cristo, fiel e digno. Ele que me sustenta, ele que me dá o fôlego de vida, e deu para você também, porque não existe outro além de Jesus Cristo. Ele disse, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. E Jesus Cristo, ele disse, o Evangelho de Jesus Cristo não é pertencer a nenhuma religião. O Evangelho de Jesus Cristo não é pertencer a uma denominação religiosa, mas servir a Jesus Cristo. Servir a Deus. Não adianta eu falar que eu sou católico, não adianta eu falar que eu sou evangélico, não adianta eu falar que eu sou da Umbanda, da Espírita, se eu não estou fazendo a vontade de Jesus Cristo. Eu tenho que estar com a minha consciência pura e verdadeira nas coisas do alto, as coisas do céu, porque as coisas desse mundo irão passar, tudo vai passar, tudo será destruído, mas existe um lugar aonde o próprio Deus falou, Jesus falou, eu irei para o meu Pai preparar uma morada, uma cidade que já está pronta para receber aqueles que realmente servem Ele, aqueles que realmente obedecem Ele, aqueles que realmente fazem a vontade dEle, porque aquele que não faz a vontade de Jesus Cristo não vai entrar no reino, não vai entrar. Jamais vai entrar, porque a palavra de Deus fala, sem santidade, sem fé e sem pureza de coração, as pessoas, ninguém verá a glória de Deus. Ninguém verá a glória de Deus se não fazer a vontade do Senhor. Porque a palavra de Deus fala de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Está em Romanos 10, 17. Então você tem que ouvir a palavra de Deus para você viver e praticar, para que você seja salvo. Porque a palavra de Deus fala, nós temos que ouvir, nós temos que ler e praticar. Porque sem praticar a palavra de Deus, não adianta nada você ouvir e não praticar. O segredo é praticar, viver a palavra de Deus. E no Evangelho de Mateus 8:32 vai dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? É Jesus Cristo. Jesus é a verdade. Jesus. Não existe outro, a não ser Jesus Cristo, que é a verdade. Porque a palavra de Deus vai dizer, no Evangelho de João 14, ele disse assim, próprio Jesus Cristo disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Esse versículo é muito forte.
É um versículo que você tem que saber, decore. Tem que estar na tua mente e teu coração, que Jesus Cristo, Ele próprio disse, no Evangelho de João 14:6. Eu sou, o próprio Deus falando, Jesus Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho. Não existe caminho algum a não ser Jesus Cristo. Só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ele diz no Evangelho de Mateus 11:28: Vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus Cristo, Ele não veio para os sãos, Ele não veio para os milionários, para os ricos, para os poderosos. Ele veio para os necessitados, humilde de coração, que quer aceitar Ele como o único e suficiente Salvador e viver para Ele. Ele veio para esses. Ele veio a esse mundo para mostrar que Ele é o Senhor. Ele é o Pai, Criador de todas as coisas. Mas os próprios que era para receber Ele, rejeitou. Porque queriam um poderoso, um general. Mas Jesus veio humilde, simples, e rejeitaram. Rejeitaram e mataram. E hoje continua da mesma forma. As pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, não querem ouvir falar de Jesus Cristo. Parece que tem comichões nos ouvidos. Não gostam. Não gostam de ouvir. Uma geração que nem conhece Jesus Cristo. Conhece as coisas mundanas, perdidas, imundícias. Mas falar de Jesus Cristo não quer saber e não quer conhecer. Porque Jesus Cristo, Ele limita a vida daquele que quer viver para Ele. Jesus Cristo não aceita imundícia, não aceita desobediência. E hoje vivemos um mundo onde as pessoas desobedecem o tempo todo. Onde as pessoas só querem viver na desobediência, viver no pecado. E isso é algo que separa o homem e a mulher de Deus. Por isso que eu estou pregando aqui para você entender. Você entender. Se você viver de uma forma desordenada, uma forma que não agrada a Deus, você não verá a glória nem o reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. E todos têm que conhecer Jesus Cristo. Quem é Ele de verdade? Não adianta falar, eu conheço Deus, conheço Jesus Cristo, se não faz a vontade dEle. É viver uma fé morta, uma fé que não faz efeito, uma fé que não te leva a nada, uma fé sem sentido. Mas a fé verdadeira, ela tem que ser manifesta na vida das pessoas. Buscai o Senhor em primeiro lugar, e todas as coisas serão acrescentadas na vida daquele que realmente busca fazer a vontade de Deus. Eu vou ler uma passagem aqui para você, nessa manhã, que está na Escritura, que está na Bíblia. Se você tiver uma Bíblia, pode pegar, que está escrito na Bíblia. E foi uma passagem que vai nos mostrar uma verdade, um entendimento para que as pessoas possam praticar da mesma forma. É uma passagem onde fala de um homem religioso, um homem que tinha o poder daquela época. Era um juiz, era um sacerdote, era um homem que conhecia as Escrituras, a lei, conhecia tudo de Deus.
mas não tinha o Espírito Santo. Não tinha, porque conhecia a lei e praticava muitas das vezes aquilo que não era da vontade de Deus. O homem que era rico, que o nome dele era Nicodemos. Esse homem, na época de Jesus, ele queria ter um encontro com Jesus. E a palavra de Deus fala assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este homem foi ter a noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre e vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se não for com ele. Respondeu Jesus e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Nicodemos perguntando para Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Porque porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E a palavra de Deus fala: não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasce do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabe isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o Novo Testamento. Essas são as palavras de Jesus Cristo para Nicodemos. Nicodemos era um homem que viveu na época de Jesus Cristo. Nicodemos era um homem que conhecia as Escrituras, mas Jesus Cristo, ele estava ali, veio ao mundo para mostrar realmente que ele era o próprio Deus. Jesus Cristo, ele curava, ele ressuscitava os mortos, ele dava vida, o surdo voltava a ouvir, o cego voltava a enxergar, porque a incredulidade daquele povo era tanta que Jesus Cristo, na verdade, ele não veio realmente para fazer esses milagres que ele fez tanto, porque a Bíblia fala que foi tanto milagre que a Bíblia não cabia tantos milagres que ele fez, mas esses ficou registrado para que eu e você pudesse saber o poder de Deus. E Nicodemos viu muitos milagres que Jesus fez, e ele, com medo das autoridades daquela época, que rejeitou Jesus, ele queria falar com Jesus, e marcou um encontro com Jesus à noite, para ninguém ver esse encontro com ele, com Jesus. E Nicodemos, ele disse para Jesus: e eu
ou conhecia mais o que Nicodemos disse para Jesus. Ele disse a Nicodemos: como pode? Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então Nicodemos queria saber de Jesus, que ele via muitos milagres, muitas curas, mesmo assim o coração dele era fechado. E Jesus disse para ele: se você não nascer de novo, Nicodemos, você não pode ver o reino de Deus. Nicodemos assustou com aquelas palavras. Como eu posso nascer de novo, ser um homem já velho? Como eu vou entrar no ventre da minha mãe? Já um homem feito. Mas Jesus Cristo explicou para ele: Nicodemos, na verdade, não é isso que eu quero te dizer, que você tem que entrar no ventre da sua mãe. Nicodemos, você tem que nascer de novo da água e do Espírito. Ou seja, você tem que ter mudança de vida. Essa pessoa que você é, um incrédulo, uma pessoa que muitas das vezes acha que está fazendo o certo e está fazendo errado. Bem sabeis que você viu os milagres que eu fiz, as curas, e você próprio diz que eu sou um homem, o Deus. E realmente Jesus Cristo quer mostrar para ele que ele é o próprio Deus. E Jesus Cristo disse: você tem que nascer da água e do Espírito, Nicodemos. Você tem que ter mudança de vida. Você tem que crer realmente em Jesus e viver e fazer a vontade dele. Era isso que Jesus queria mostrar para Nicodemos. Jesus disse: na verdade, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não ter mudança de vida. Ninguém vai entrar na glória de Deus se não ter atitude, transformação no seu coração, no seu modo de ser, nas suas práticas, nas suas atitudes. Não adianta você falar que serve a Deus. Não adianta você falar: eu creio em Jesus Cristo. Não adianta você falar que eu vou na missa, eu vou na igreja, eu vou no culto, achando que está enganando Deus e praticando a imundícia desse mundo, fazendo a tua vontade. Você está se enganando a si mesmo. Porque jamais você vai enganar Deus. Jamais. Porque Deus é tudo. Deus é tudo o que acontece nesse mundo. Aonde você está, Ele está te vendo nessa hora, nesse momento. Ninguém consegue se esconder do Criador. Ninguém consegue esconder de Jesus Cristo. Porque os olhos dele é como chama de fogo. Vê tudo. Não tem parede que segura aonde o Senhor quer ver. Ou aliás, ele vê tudo. E as pessoas acham que estão enganando Deus. Até quando? E Nicodemos, esse homem que queria conhecer melhor a Deus, ele teve a sua resposta. O que é nascido da carne é carne. Ou seja, as pessoas que querem viver na carne, nasceu na carne. Porque nós sabemos que todos nasceram no pecado. Todos. Porque quando Adão e Eva pecaram, desobedeceu a Deus,
A Bíblia fala que o pecado entrou no mundo, contaminou toda a terra. E essa terra está contaminada. Essa terra está preparada para ser destruída pelo fogo. E está perto. Está perto para ser destruída essa terra. E Jesus está... O desejo dele é que você se conserte a sua vida. O pecado entrou no mundo. E só através do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz e crer nele como o único suficiente Salvador, para que possa ser lavado os nossos pecados. Somente dessa forma. O que é nascido da carne é carne. Por isso que Jesus disse para Nicodemos que tem que nascer do Espírito, da água do Espírito, ou seja, transformação de vida. Aceitar Ele como único e suficiente Salvador. E não adianta você falar que tem Jesus Cristo e adora outros deuses. Eu tenho que falar a verdade, não adianta. É somente Jesus Cristo. Não tem outro. Não tem outro. O que é nascido da carne é carne. E vai morrer na carne se não tiver transformação de vida. E vai morrer na imundícia, no pecado que separa o homem de Deus. E Nicodemos, e ele continua falando que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, tem que ter transformação de vida, mudança, largar dos seus vícios, das suas vontades, dos seus desejos carnais. Nascer do Espírito, na verdade, é você se converter. É você se converter dos seus maus caminhos, das suas práticas mundanas, dos seus desejos mudando. Se converter e ter mudanças de vida. Pode levar junto com o entulho. Mudança de atitude. Mudança de vida. É dessa forma que é nascer de novo. Se converter dos seus maus caminhos. A conversão é você estar levando uma vida da carne, os seus desejos da carne, mudando e abandonar toda essa vida para viver para Jesus Cristo. Porque sem santificação, a Bíblia fala que ninguém verá Deus. Ninguém verá Deus. O homem e a mulher. Amém, Jesus. O homem que não larga as suas práticas, a sua vida, que satisfaz a sua carne, e não tem mudança para fazer a vontade de Deus, não entrará no reino. Por isso que você tem que entender essa palavra. O que é nascido da carne é carne. Não quer largar desse mundo. Não quer largar das coisas que satisfazem a sua vida da carne. Quer viver. Por isso que a palavra de Deus ela vem para nos exortar, para nos instruir, para que nós possamos entender e ter mudança de vida. Essa é a vontade de Nicodemos. E Jesus explicando para ele. E Jesus diz: o vento assopra onde quer. E ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aquele que é nascido do Espírito, ele vai e faz a vontade de Deus. Obedece a vontade de Deus. Muitas das vezes,
O Espírito Santo repreende que não é para fazer. E o pecador obedece mais à carne do que o Espírito Santo. Por isso que eu não faço, procuro cada dia mais fazer a vontade do meu Senhor, para agradar Ele, porque eu sei para onde eu quero ir. E esse tem que ser o desejo de todos. Mas nem todos querem fazer a vontade de Deus. Nem todos querem ter conversão da sua vida e se converter. Mas o tempo está acabando. O tempo está acabando. E Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabe isso? Nicodemos era conhecedor da lei, das escrituras, mas não sabia discernir a vontade do Espírito Santo. É assim que todos tinham que fazer: discernir a vontade do Espírito Santo e fazer a vontade do Espírito Santo. Eu vou lá pedir pro Rubinho. Você precisa do caixote? Fazer a vontade do Espírito. Mas não, quer fazer a vontade da sua carne, do seu desejo. E não adianta enganar, você ficar enganado achando que vai entrar no reino, fazendo a tua vontade da tua carne. Não adianta. Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabe isso? Na verdade, te digo que nós dizemos, eu que sabemos, e testificamos, eu que vimos, e não aceitais o que, e não aceitais o nosso testemunho. Nicodemos viu os testemunhos de Jesus Cristo. Jesus Cristo obedecia o Pai, fazia a vontade do Pai. Jesus Cristo, Ele veio nesse mundo e não teve pecado algum, para mostrar que Ele realmente era um Deus Todo-Poderoso, para que eu e você pudesse seguir o exemplo e o testemunho de Jesus. Mas duro é o ser humano que não quer fazer a vontade de Deus e faz a sua própria vontade. Só que a palavra de Deus é clara. Todo aquele que não faz a minha vontade não entra no meu reino. Ninguém verá a Deus se não tem mudança de vida. Não adianta você falar que é bonzinho, não adianta você falar que é boazinha, não adianta você falar que ajuda todo mundo, porque isso é dever de todos. Não adianta falar que você tem um coração bom, que ajuda os pobres. Você tem que ajudar realmente, você tem que ajudar os necessitados, os humildes. Esse é o seu dever. Mas isso não te dá salvação se você não se arrepender dos seus pecados e se converter dos teus maus caminhos e aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Somente dessa forma você vai conseguir fazer a vontade de Deus e entrar no reino da sua glória. O homem tem o coração, fecha o coração para a verdade para viver na mentira, no engano. E é isso que o diabo quer. Coração enganoso e mentiroso, que inclina para o mal. E está na hora de você mudar a tua vida, as tuas práticas, as tuas atitudes. Porque sem santificação ninguém verá a glória de Deus. Essa é a verdade. Porque o homem, ou seja, o homem e a mulher,
Todos vão morrer. Todos vão morrer. Mas o duro é, para onde tu vai quando tu morrer? Para onde você vai quando você morrer? Esse é o problema. Para onde vai? Porque a Bíblia, ela diz que está ordenado o homem morrer somente uma vez. O homem vai morrer somente uma vez. Depois disso, segue seu juízo. Você não vai ficar purgando em lugar nenhum. Depois que você morrer, você vai ter um lugar para ir direto. Ou é céu ou inferno. Porque a pessoa quando morre, ela tem dois caminhos. A parábola do rico e o mendigo, o Lázaro, mostra muito bem isso. O rico morreu e foi enterrado. O mendigo morreu e foi levado pelos anjos. Porque aquele rico, a glória dele era o dinheiro dele. Aquele rico, o Deus dele era o dinheiro. Aquele rico desprezava o mendigo que desejava comer das suas migalhas que caía. E ele não dava. Andava nos melhores carros, as melhores roupas, os melhores tecidos das suas vestes eram os mais caros. Orgulhoso, arrogante, avarento. Mas o mendigo não, ele tinha Jesus Cristo como o seu Salvador. Não tinha riqueza, mas tinha Jesus Cristo na sua vida. E a Bíblia fala, quando o mendigo morreu, ele foi levado pelos anjos. Mas o rico, quem veio buscar ele foi o diabo. Está ordenado o homem morrer só uma vez. Depois disso, segue o juízo. Depois disso, segue o juízo. E vai ficar diante de Deus para receber a sentença. Vai ficar diante do Todo-Poderoso para receber a sua sentença. Ali que vai ter a sua... Você está precisando do que é lá? A sua sentença. Os filhos de Deus vai morar eternamente com o Senhor, ver a sua face. Os filhos de Deus vai reinar por toda a eternidade com Deus. Mas aqueles que não fizeram a vontade de Deus, que tinha esse mundo como o seu domínio, com o seu dinheiro, com a sua riqueza, com o seu orgulho, com a sua mentira, com a sua falsidade, ele vai receber uma sentença que a Bíblia fala que é a segunda morte, que são lançados no lago de fogo e enxofre, que é o inferno. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Então você decide. Você decide que caminho você quer seguir. Que Deus você quer seguir. Que a mudança de vida você tem que ter renúncia. Você tem que ter comportamento que agrada a Deus. Conhecer Jesus e viver como Ele viveu. Seguir o testemunho dele.
Seguir o testemunho de Jesus Cristo, que Ele foi o nosso maior exemplo e nós temos que seguir a Ele. Ou você ouve a palavra de Deus e começa a mudar a tua vida, ou você vai estar condenado por resto à eternidade. E não adianta querer fingir que não está ouvindo. Porque o diabo, ele tampa os ouvidos daqueles que não querem ouvir. É como comichões nos ouvidos. Mas aquele que ama a Deus, aquele que quer ter mudança de vida, aquele que quer ir para o céu, ouve a palavra de Deus. Examina as Escrituras. Examinar as Escrituras. Eu estou lendo, eu estou pregando aqui, é o que está na Bíblia. Estou aqui para te enganar. Nem estou aqui vendendo o Evangelho de Jesus Cristo. Eu não estou aqui vendendo o Evangelho de Jesus Cristo. Estou aqui pregando, sem cobrança, fazendo justamente a vontade dele. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. No Evangelho de João 5:39, para nos dizer assim: examinai a Escritura, porque cuidei, tem nela vida eterna, e ela testifica de mim. Se você for atrás de conversa de homem que distorce a Bíblia, homens mentirosos, falsos pregadores, falsos profetas, e você vai atrás da conversa desses mentirosos, você está perdido. Por isso que a Bíblia fala: examinar a Escritura, porque cuidei dela ter vida eterna. Se você estiver seguindo homens, fazendo o que ele quer, e você não lê a Escritura e conhecer a verdade, como a Bíblia fala, homens que estão em caminhos errados, que vão cair no buraco, e aquele que estiver junto com ele vai cair no mesmo abismo. Por isso que eu te aconselho: lê as Escrituras, examina as Escrituras, porque é a palavra de Deus, e cuidei de ter nela a vida eterna. Se você não lê as Escrituras e conhecer Jesus Cristo, não tem como você fazer a vontade de Deus. Se você continuar nessa vida da mudiça, mundana, teu lugar não é na glória de Deus, não. Não vai entrar no reino de Deus. E hoje nós vivemos uma geração que não crê. Não crê nas Escrituras. Não crê na palavra de Deus. Mas eu estou fazendo o que Deus mandou eu fazer. O que Jesus Cristo mandou eu fazer. Pregar a verdade. Estou aqui para fazer a vontade de homem nenhum. Estou aqui para fazer a vontade de Jesus Cristo. Falsos profetas. A Bíblia fala que nos finais dos tempos viriam muitos mentirosos enganadores para te enganar. Falsos. E quanto mais chegar ao final dos tempos, mais aumentaria. Os mentirosos, falsos profetas. Acorda, tu que dorme. Acorda quanto é tempo. Porque Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. E a palavra de Deus fala que vai pegar esse mundo de surpresa. Vai pegar esse mundo de surpresa, porque o povo não quer saber da verdade.
Quer saber da mentira? Só quer ouvir aquilo que quer. Só quer ouvir aquilo que agrada a sua vida, que satisfaz o seu coração. Só quer ouvir palavrinhas que confortam o teu coração. Que você vai ficar rico, que você vai ganhar na loteria, que você vai ter uma chave de carro, trocar de carro, que você vai casar, ter um bom casamento, que você vai ter tudo nesse mundo. Mas que adianta você ter tudo isso e perder a tua salvação? Que adianta? O que adianta? O que adianta? Não adianta nada. É melhor perder tudo nesse mundo. É melhor não ter nada, mas ter a glória de Deus. Viver com o Senhor Jesus. Para viver com Ele tem que obedecer. Para viver com Ele tem que fazer a vontade dEle. Para viver com Jesus Cristo tem que haver conversão. Tem que ter mudança. Tem que se converter dos seus maus caminhos. Enquanto é tempo. Arrependei-vos, porque está chegando a hora. Arrependei-vos, porque Jesus Cristo está às portas. E a Bíblia, ela está para nos orientar. A Bíblia, ela está para nos instruir. Por isso tem que se santificar a tua vida. Porque nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não habita em casa suja. O Espírito Santo não habita naquele que vive na imundícia. Mas Jesus, através da sua mensagem, através da sua palavra, Ele nos exorta para que nós possamos viver e fazer a sua vontade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém. E a Bíblia fala, o profeta Amós, ele diz, lá no capítulo 11, 12, que esse mundo vai ter fome e sede. Vai chegar o tempo que esse mundo vai ter fome e sede. Mas não é fome de comida, nem bebida, mas da palavra de Deus. Você está tendo a oportunidade de ouvir a verdade e fazer a vontade de Deus. Nicodemos teve curiosidade de conhecer mais o Pai, o próprio Deus. Nicodemos foi até Jesus. Ele queria conhecer mais, melhor. E Jesus disse: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Assim você tem que nascer de novo se você querer ter uma vida com Jesus Cristo. Porque Jesus não compactua com o pecado. Ele ama o pecador, mas não ama o pecado. Jesus Cristo não habita, não faz parte
com quem aquele que vive no pecado, na imundícia. Jesus Cristo jamais vai aceitar o pecador que conhece a verdade, as Escrituras, e não pratica a verdade. Não adianta você falar ou achar no teu coração que você está levando a vida que você quer e não ter Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da tua vida. E a Bíblia vai nos dizer: acorda, acorda tu que dorme, porque ainda é tempo, ainda é tempo de se arrepender. Ainda é tempo, que Jesus Cristo está às portas. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Mateus 3, 2. Vigia. Vigia a tua vida. Quem é que você está seguindo? Geração que a cabeça voltada só para as coisas mundanas. Uma geração que cresce, os pais já vivem com a cabeça mundana, os filhos crescendo da mesma forma, e por aí vai. Uma geração que Deus fez do corpo, da mulher e do homem para ser perfeito, e eles querem transformar o seu corpo. Uma vergonha. A Bíblia fala que é uma geração que quer adorar o diabo, parecer com o diabo. E está aí. Mudando o seu corpo, a sua fisionomia, a sua aparência. É uma geração que quer ficar bombada, transformada, quer ficar com o seu corpo mais bonito do que o do outro, mas com a cabeça vazia. Não tem Deus, a cabeça não tem nada. Não lê as Escrituras, não faz a vontade do Criador, mas se preocupa mais com a sua aparência. É desse jeito que você quer entrar no reino de Deus, na glória? Sem ter conhecimento e buscar e fazer a vontade do Criador? Acorda, acorda desse sono profundo. Por isso estáis vós apercebidos. Porque o Filho do Homem há de vir a hora que não venceis. Mateus 24, 44. Fica aí preocupado com a sua beleza, com a sua aparência, mudando o teu corpo, mudando a tua fisionomia, a tua aparência e a cabeça vazia, sem buscar Deus, sem buscar a presença de Deus e ser morada do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo, morada de Deus, é o nosso corpo. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Se você acha que você faz tudo que não presta, vive na prostituição, vive na mentira, vive na traição, traindo,
que chega no final de semana, vai dentro de 4 paredes, aqui é a casa de Deus, vive na imundícia, e diz que a casa de Deus, que ali está salvo. Mentira. O templo do Espírito Santo é aquele que aceita Ele como o único suficiente Salvador e faz a vontade dEle. O templo do Espírito Santo somos nós. Ou você faz por onde isso aconteça, ou você fica sabendo a realidade hoje. O nosso corpo, ele é feito para habitar um espírito. O nosso corpo é feito para habitar um espírito. Ou é o Espírito Santo de Deus ou é o Espírito do diabo. Você escolhe qual espírito que você quer que habite dentro de você. Ou você aceita o Espírito Santo para fazer a vontade de Deus, ou o Espírito do diabo para fazer a vontade do diabo. Acorda, porque dorme. Acorda. É tempo de conhecer mais a Deus. É tempo de ler as Escrituras. É tempo de ler, meditar e praticar. E não adianta você ouvir e praticar. Não adianta você ler e não praticar. Porque Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando e vai pegar esse mundo de surpresa. Jesus Cristo está voltando para buscar os filhos dele, aquele que obedece a ele. Porque existe a separação. A Bíblia fala que há uma separação dos bodes e das ovelhas. As ovelhas são aquelas que faz a vontade de Deus e obedece a Ele. A esses vão entrar no reino de Deus. Mas os bodes vão ser jogados do lado esquerdo. E vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Que é a segunda morte. Escolha Jesus Cristo enquanto é tempo. Aceita Ele como teu único e suficiente Salvador. Aceita Jesus Cristo, se arrepende, confessa a Ele os teus pecados e começa a viver uma vida para agradar a Deus, para agradar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Pai, o Criador de todas as coisas. Ele deseja salvar todos, mas nem todos querem salvação, porque não quer fazer a vontade dele. E aquele que não faz a vontade de Deus não tem um destino. Porque Jesus Cristo é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras no sangue de Cristo. Lavar a vestidura no sangue de Cristo é você reconhecer Ele como um Deus Todo-Poderoso, reconhecer Ele como Salvador, reconhecer Ele como o único e suficiente Salvador da tua vida e reconhecer que Ele morreu na cruz do Calvário para te salvar e fazer a vontade dEle. Lavar a vestidura no sangue de Jesus é viver de acordo com como Ele quer, não a tua vontade, da tua carne. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido do Espírito faz a vontade de Deus. Porque Ele é o Cordeiro. Cordeiro de Deus que já fez o sacrifício dele. Para que nós possamos ter o direito da árvore da vida. E que possa entrar
no reino da glória. Mas aqueles que não obedecem a Deus ficarão de fora. Os cães, os ladrões, a Bíblia chama de cães aos ladrões, mentirosos, enganosos, que roubam, os ladrões, que enganam as pessoas. Ficarão de fora os que se prostituem. Os prostitutas, se não se arrepender, não vai entrar na glória de Deus. Tem que se arrepender e parar de prostituir. Se quiser entrar pelas portas, entrar para a glória de Deus, viver com Jesus Cristo o resto da eternidade. Os que se prostituem, os homicidas, os idólatras. Acorda para a realidade. E qualquer o que ama e pratica mentira. Não adianta você se enganar você mesmo, achando que você está levando uma vida que agrada a Deus. Examina você. Examina suas práticas, suas atitudes. Se realmente quem é que você está agradando. A verdade tem que ser falada, tem que ser pregada. Eu não vim aqui para enganar, mas para falar a verdade, que é Jesus Cristo. Que é Jesus. Que através dele que nós teremos a vida eterna. Se confessarmos nossos pecados, ele é justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Confessa a Jesus Cristo se você querer ser salvo. Confessa a Ele, se arrepende e vive para Ele. E nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pela qual devemos ser salvos. Está em Atos 4:12. Somente Jesus Cristo. Somente Jesus. Guarda isso para você. Somente Jesus te salva. Somente Jesus. Não existe outro a não ser Jesus Cristo. Ou você vive a verdade ou vive o engano. E o engano leva à condenação. É dessa forma. Só há o caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro além de mim. Não há outro além de Jesus Cristo. Somente Jesus. Nicodemos ouviu o que Jesus queria. Nicodemos ouviu a verdade da boca de Jesus Cristo. Nicodemos, você tem que nascer de novo. Nicodemos, no dia de discernimento do Espírito, Jesus Cristo explicou para ele: você não precisa nascer novamente de uma mulher, mas da água e do Espírito. Se você querer entrar na glória de Deus, você tem que nascer de novo. Você tem que se arrepender dos seus pecados. Você tem que se converter da tua vida pecaminosa e servir somente Jesus Cristo. Porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê, para ser salvo. Ou você crê somente em Jesus Cristo, ou você está vivendo uma vida nesse mundo inútil. Mas no dia do juízo você não vai ter mais desculpa. Você não vai ter mais desculpa que não ouviu a verdade. Você não vai ter mais desculpa que você não ouviu a verdade. Agora, se você não quis ouvir a verdade, o problema é teu, não é meu. Eu sou apenas um instrumento de Deus, do Espírito Santo, para pregar a verdade.
Estou aqui apenas para servir Jesus Cristo. Estou aqui pedindo dinheiro para ninguém, nem oferta, nada. Estou aqui, ele diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, o que não crê já está condenado. Ou você crê no Evangelho de Jesus Cristo, a Bíblia fala que já está condenado. E a condenação é essa: aceitaram mais o mundo, quiseram as coisas mais do mundo e rejeitaram Jesus Cristo novamente. Porque aquele que não faz a vontade de Jesus está rejeitando ele. E aquele que rejeita Jesus não verá a glória de Deus. Arrependa, se converta dos teus maus caminhos e volte para Jesus Cristo, porque Jesus Cristo está voltando. E glória a Deus, que Deus te abençoe e que você possa ler as Escrituras, conhecer mais Jesus Cristo, que as Escrituras, ela testifica do próprio Jesus. Mas se você não tiver tempo de ler as Escrituras e não conhecer a palavra, porque o próprio Espírito Santo nos ensina, a Bíblia fala que aquele que quer aprender, a Bíblia fala aquele que quer é pedir para o Espírito Santo sabedoria, discernimento, que o próprio Espírito Santo vai ensinar. Porque tem os homens, muitas das vezes, distorcem a palavra de Deus para se dar bem. Os homens distorcem a palavra de Deus para lucrar, fazer da palavra de Deus comércio. Lê as Escrituras, porque ela testifica quem é Jesus Cristo. Para de envolver a tua vida com as coisas desse mundo. A Bíblia fala que na época de Noé o povo comia, só queria saber de comer, beber, farrear, casar, separar, casar de novo, encher a cara de bebida, cachaça, mas não queria Deus. Mas Deus destruiu tudo. Só salvou 8 pessoas: Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Assim vai acontecer nesse mundo. Os que vão estar na glória de Deus só quem ouve a palavra dele e obedece. Acorda, tu que dorme. Acorda. Acorda, você que não quer saber de Jesus Cristo, porque ele está voltando. Arrependa, confessa os teus pecados e vive a vida de acordo com Jesus Cristo quer. Porque hoje pode ser tua última chance. Jesus Cristo está dando uma chance todo dia, mas ele disse que não iria avisar quando ele ia voltar. Ele não deu dia nem hora para ninguém, nem de dia nem de noite. E ele disse que vai vir no dia que você menos espera, na hora que você acha que ele não vai vir, naquela hora que você vai ter uma surpresa. E aquele que não for dele vai ficar para servir o diabo e vai perder sua salvação. Aceita Jesus enquanto é tempo. Se converta, porque Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. É o que a Bíblia fala. Mas muitos não acreditam que ele vai voltar. Mas aguarde. Se você morrer no pecado desse mundo, fazendo a tua vontade, no grande dia você vai ter uma surpresa. Naquele dia você vai ter uma surpresa. Apartai-vos de mim que eu não te conheço, maldito. Você teve a oportunidade de se arrepender. Não adianta você querer acender vela de 7º dia, fazer missa, fazer não sei o que para você ser salvo. Morreu, acabou. Está na Bíblia, Hebreus 9:27. Está ordenado o homem morrer somente uma vez. Depois disso segue o juízo. O juízo é onde você vai receber a sentença final. Ou é para a glória, passar a eternidade com Deus, ou para o lago de fogo e enxofre. A segunda morte é o inferno. Decide você.
Enquanto você está vivo, arrependei-vos, porque Jesus Cristo está voltando. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador. Ainda é tempo. Antes da tua morte, aceita Jesus e viva para Ele. De acordo como Ele quer. Faz a sua vontade. Conheça Jesus e vive para Ele. Porque Ele está voltando. Quando ouviste falar de Jesus, mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser